Saiu no jornal que a Bolsa e o Real eram os piores investimentos do ano. E aconteceu que, logo em seguida, a Bolsa subiu e o Real se valorizou. O que aconteceu? Entenda na nossa análise macro. Olá, meu nome é Luiz Micares, sou gestor da Blackstone Investimentos. Eu sou o José Faria Júnior, sócio e analista da Wagner Investimentos. Júnior, conta pra gente, como é que começou toda essa história ali? Você acha que veio dos Estados Unidos alguma boa notícia? Vamos começar então pelos Estados Unidos, né? Hoje saiu o dado do payroll do mês de junho e foi um dado que veio acima do previsto. O mercado esperava algo em torno de 190 mil vagas criadas e criou-se 206 mil vagas. O ponto aqui, primeiro, houve uma revisão das vagas abertas em abril e maio, 111 mil a menos na revisão. Então, no final da história, com a surpresa de junho e a grande revisão negativa de abril e maio, ficou quase 100 mil vagas a menos criadas no trimestre. Então, sobre esse aspecto, o payroll foi mais fraco. A questão do salário ficou meio que em linha com o previsto. E nós tivemos também um aumento da taxa do desemprego, né, que está em 4,1. Sobre esse ponto, se puder colocar um gráfico de uma regra que funciona bem para a recessão, não necessariamente ela vai dar um excelente timing de bolsa, né? Mas para a recessão, desde os anos 1970 tivemos 7 recessões e essa regra, em média, consegue antecipar com mais de um mês o início de uma recessão oficial. Lembrando que a recessão começa depois que a bolsa começa a cair, né? Exato, a bolsa costuma cair antes de uma recessão começar, tipo 6 meses, alguma coisa assim. E a regra de Sam, economista Cláudia Sam, é simples, você pega a média móvel trimestral da taxa de desemprego. Aí você achou essa média móvel, subtrai da menor taxa de desemprego dos 12 meses anteriores. Se isso for acima de 0,5%, você tem o gatilho da regra de Sam e uma recessão deve acontecer. 7 episódios muito bem que foram antecipados pela regra desde 1970, com mais ou menos um mês e pouco de antecedência. Hoje essa regra está subindo a 0,43, não acionou ainda, né? Perfeito. Eu estou até botando aqui uma linha no 0,50 para ficar mais claro. Tá. Agora, o que acontece, né? Nós tivemos dados mais fracos dos Estados Unidos nos últimos dias, então a gente está vendo que a economia continua com um PIB positivo, sim, mas uma aceleração menor da economia. Ela continua crescendo, mas uma aceleração menor. Os mercados eles falam, né? É uma desaceleração. Não é uma coisa preocupante, isso que a gente queria deixar claro, né? Por enquanto ainda não. Por enquanto a gente não tem assim, um gatinho claro de uma recessão. Em que pese eu estar mais pessimista que você com relação ao futuro dos Estados Unidos. Mas desculpa, mas é que assim, os Estados Unidos, né, do tamanho dele, crescer 1,5%, 2%, nesse quesito de crescimento, é bastante. É muito. É muito. E como tivemos dados um pouco mais fracos, PIB do primeiro trimestre revisou para baixo, PMI da industrial de junho, PMI de serviço de junho, dados de casa, juntou agora com o payroll, você tem aí mais ou menos 95% de chance de ter 2 cortes de juros esse ano. Quer dizer, o mercado ele continua no seguinte modo ainda, né? A economia americana está crescendo? Tá. Diminuiu o ritmo de crescimento? Diminuiu, mas está crescendo. O emprego está aumentando? O emprego está aumentando. A inflação está caindo? Sim, a inflação está caindo. Então, o Fed pode cortar. Então, existe a crença que pode-se evitar uma recessão. É o que a gente chama de Goldilocks, né? Que é esse tipo de cenário, onde a inflação cai, o crescimento existe e é um ambiente bom para que a bolsa continue subindo. Mais uma vez eu vou dizer aqui, não vou apostar contra a bolsa antes da sua temporada de balanço. Há 3 meses a gente falou isso, a bolsa acabou subindo no final da história, não dá para apostar contra. Então, depois que terminar a temporada lá para agosto, vamos ver como está o desempenho, mas provavelmente a bolsa vai continuar subindo. E nesse cenário, economia ainda crescendo, acelerando menos, mas está, emprego crescendo, inflação caindo, chance do Fed cortar aumentando, não é hora ainda da bolsa. De pensar uma bolsa mais fraca. E até, eu queria trazer esse gráfico do Taylor Rule, né? O John Taylor que fez essa regra, é uma regra muito simples, que mostra o quanto que deveria estar a taxa de juros para que a economia continuasse dentro de certos parâmetros de inflação e de desemprego, né? Então, assim, a gente ficou muito tempo com essa regra muito longe da taxa de juros, mostrando que a taxa de juros tinha que subir. A gente coloca aqui o PCE, né, o PCI,
e o core, na verdade, porque é onde é o indicador que o Fed, né, que é o Banco Central Americano, mais olha. Mas o que acontece? Você vê que essa linha azul aqui atrás é onde as pessoas achavam, né, onde o indicador, ele achava que a taxa de juros tinha que estar. Então, assim, muito acima da linha branca, que é onde estava a taxa de juros, onde o Fed colocou a taxa de juros. E depois de muitos meses dela caindo aos pouquinhos, pela primeira vez as duas estão juntas. A gente achou muito curioso isso, né, Juliana? Porque você olha e fala assim, puxa, provavelmente, e agora que os dados de inflação têm vindo mais suaves, e tem a possibilidade de virem um pouquinho mais baixos, a gente está vendo que provavelmente a Taylor Rule vai cortar a taxa do Fed. Então, a gente vê logo na sequência o que o mercado está apostando. Então, está apostando hoje uma chance de 82% de corte em setembro, que é praticamente 100%. Né? A gente viu os últimos dados, eles tinham sido negativos nesse sentido e acabou que essa taxa tinha caído para perto de 60%, 70%. E a gente vê mesmo com o non-farm payroll hoje, né, a taxa melhorando, que corrobora com o quê? Com uma economia um pouquinho mais aquecida e uma inflação um pouquinho melhor. Sim. Lembrando que a gente vai ter aí a eleição, que está em aberto, né? O Trump é o favorito, mas será que vai ser contra o Biden? Bom, o Biden eventualmente vai desistir, vai entrar Michelle Obama, ou sei lá, algum outro candidato como governador da Califórnia e tudo. Em média, espera-se, né, o dólar um pouquinho mais alto com o Trump e juro um pouquinho mais alto com o Trump. Mas, apesar dessa questão da eleição, o que provavelmente deve acontecer com os ativos americanos por enquanto enquanto tiver temporada de balanço, eu acho que é difícil apostar contra a Bolsa, então ainda é possível ficar na Bolsa. Caso a gente realmente tenha uma recessão para frente, a Bolsa talvez no início, final do terceiro tri, início do quarto, possa começar a se complicar, então tem que ficar atento aos dados americanos dessa possibilidade. E provavelmente se vai cortar juros, se a regra de Taylor está ficando mais baixa do que o juro atual, os membros do Fed devem começar a mudar o discurso. E a gente até coloquei aqui atrás o gráfico da inflação, da expectativa de inflação, e normalmente o que acaba azedando a alta da Bolsa como é o desemprego, que nem o Júnior falou, e a inflação, né? Sim. Que são esses dois dados que são fundamentais para a economia. E a gente está vendo que na parte de inflação, aparentemente, você tem essa tendência aqui atrás. Treasury é 4,30, parece que é bom, né? Então, e aí, né, quando o Treasury bateu 4,50, né, a Treasury é a taxa de juros americana, quando bateu 4,50 De 10 anos. De 10 anos, quando ele bateu 4,50, 4,50% ao ano, parecia um excelente investimento. E já reagiu e foi para 4,40 agora. 4,30 hoje. Então, assim, continua parecendo bom. Bolsa, por enquanto, é bom, Treasury deve ser bom por um tempo, porque se o juro corta, se a inflação cai, a taxa de juros de longo prazo vai tender a cair. Então, provavelmente, essa taxa do Treasury vai cair. E acho que o investidor americano de renda fixa agora está num momento muito interessante, porque, de um lado, se ele quer ficar mais seguro, ele tem uma taxa muito alta de 5,5, que pode cair devagarzinho para 5,25, 5, quer dizer, não, a taxa provavelmente não vai cair muito rápido. Não vai. Então, para o mais conservador, é um mercado muito bom. Para o investidor de renda fixa mais agressivo, também é muito bom, porque com a inflação caindo, ele pode começar a se mover mais para títulos longos, como o Treasury de 10 anos, 5 anos, depende, claro, do perfil de cada investidor. Exato. Mas a gente está dando várias opções e todas boas opções, né? Que é aí que começa o problema do Brasil. Que o Brasil, ele está concorrendo com muitos investimentos muito bons, né? Especialmente nos Estados Unidos. É até engraçado, eu estava falando com um pessoal outro dia, e normalmente as pessoas físicas, elas falam assim, puxa, sabe, Luigi, eu comprei Itaú e vendi o Bradesco, vendi a Vale e comprei a Gerdau, não sei. Mas, e todos eles que estavam falando assim, eu vendi a Nvidia e comprei o Google. Quer dizer, não só os americanos estão com essa dificuldade de vir para o Brasil, porque lá está muito bom não só a parte de renda fixa como a Bolsa, Exato. mas também as pessoas físicas que investem em Bolsa, que também não são tantas pessoas, mas assim, eles estão mais interessados na Bolsa americana hoje do que na Bolsa brasileira. Exatamente. Porque, principalmente nas tais 7 magníficas, né, que são as empresas de tecnologia, que a Nvidia, no caso aí, é o expoente máximo, né? Exato. E a Nvidia que fez, assim, não só uma alta incrível, mas ela também, o lucro dela cresceu de uma forma incrível. Quer dizer, então, se você vê essas altas nos Estados Unidos, se você for olhar, por exemplo, para a diferença entre o índice Equal Weight, né, que é o quê? São as empresas
Americanas. É o grande S&P, que você colocar essas 500 empresas de S&P na mesma proporção. Cada uma com 1%, né? Exato. E comparasse com o S&P normal, o que você vê nessa linha laranja aqui atrás? Esse é o S&P e esse é o Equal Weight. Então, assim, esse talvez até seja um motivo porque muitos indicadores que vêm através da média não tenham funcionado muito. Porque a média não está tão boa quanto as empresas que estão ligadas com tecnologia. Sim. Ou que têm alguma coisa a ver, né, com a tecnologia. E é real. A gente vê o lucro das empresas melhorando, a dívida caindo. Essas empresas elas realmente estão muito melhores, têm fundamento para essa alta toda que está acontecendo. E um dos problemas do Brasil é que nós, infelizmente, não temos empresa de tecnologia também. Então, isso aí é um agravante a mais. O Brasil, infelizmente, a gente está vivendo uma outra época, né? Como se a gente estivesse ainda no século passado, Sim. ou alguma coisa perto disso. Indústria. Infelizmente, os temas que o Brasil discute, né? E as empresas que a gente tem na Bolsa, fora, obviamente, uma ou outra, né? Não tem nada a ver com a relação com o que está acontecendo de mais tecnológico, mais importante no mundo. A gente está fora dos temas principais, né? Exatamente. Mais um desânimo. Então assim, são sérios desânimos. E aí, vindo para a Bolsa do Brasil, Júnior, né, a gente viu aqui no mercado também algumas leis que aconteceram, né, algumas mudanças de regras. Por exemplo, o Haddad, ele fez uma regra onde os fundos fechados, eles não podiam mais ter uma vantagem tributária, né? Não que isso seja bom ou ruim, mas assim, a forma com que foi feita muito rápido, acaba sempre impactando, né? A gente sempre fala isso, né? As mudanças, elas têm que ter uma certa tem que ser graduais, né? Porque senão o impacto é muito rápido e muito forte, e foi o que aconteceu nos fundos. A maioria dos fundos fechados, dos super ricos, né? Eles tinham muitos multimercados dentro do fundo deles e não pagavam imposto. A hora que você perde essa vantagem, o investidor super rico, o que ele fez? Ele falou, puxa, eu vou deixar dentro do meu fundo só a parte de ação, porque eu continuo postergando esse imposto. Mas toda a parte de renda fixa eu vou fazer na pessoa física. Então, acaba que o próprio investidor criou o seu próprio fundo multimercado e acabou vendendo os fundos multimercados. Os fundos multimercados são os maiores fundos do Brasil e eles tiveram que obrigatoriamente levando um monte de resgate, né? Aliás, resgates históricos, vender bolsa, vender small cap, vender NTLB. Então, por isso que a gente está vendo, esse é um dos grandes motivos que a gente está vendo a bolsa, né, nessa situação de 7 meses de queda constante. Fora que no início do ano esperava-se que o Fed ia cortar 7 vezes, que era um exagero, a gente falava isso, e chegamos no metade do ano, não cortou nenhuma. Então o próprio investidor estrangeiro, poxa, se o Fed vai cortar 7 vezes, o Brasil pode ser bom. Não vai cortar nada por enquanto, então ele também sai do Brasil e, obviamente, quem estava no kit, bolsa subindo, dólar caindo e juro caindo, teve que, também pelo motivo da saída do estrangeiro, pelo adiamento do corte de juros do Fed, ter que vender os ativos. Então junta uma tempestade perfeita aqui para os ativos locais. Né? Perfeito. E em cima disso, né, o fiscal que começou a dar sinais de problema, né, apesar da arrecadação ter aumentado, e acho que o Júnior pode comentar isso melhor do que eu, o fiscal começa a ser uma preocupação e impede da taxa de juros cair aqui, né, e para melhorar a tempestade perfeita, né, o Banco Central resolveu dividir os votos e falar assim, puxa, não sei se a gente devia parar ou não devia parar, criando uma expectativa muito ruim para o mercado, porque no final das contas o Banco Central ele tem que passar a confiança para o investidor. Exato, ele é o guardião. Né? Exatamente. Aí você poderia comentar um pouquinho, Júnior? O fiscal, os dados que foram divulgados até o mês de maio, a receita continua crescendo acima da inflação em torno de 8%, mas a despesa em torno de 14%. Basicamente, ela está crescendo em cima de gastos de previdência e também um pagamento muito grande aí de precatórios. Esse ritmo de crescimento da despesa, ele é, assim, incompatível com qualquer tipo de arcabouço, sobretudo com esse. Então, crescer receita 8 e despesa 14 não dá. Os últimos 12 meses, ou seja, de junho de 23 a maio de 24, se nós tirarmos o período da Covid, são os 12 meses que mais se gastou dinheiro do Brasil na história. Tirando a Covid 2020, foi o maio que mais se gastou dinheiro na história do Brasil. Então, realmente, os dados são muito desanimadores. O arcabouço, o máximo que ele tem de capacidade de durar é o primeiro mandato do Lula. Esse atual, aí, no caso o terceiro. Né? Saiu um relatório do Instituto Fiscal Independente do Senado e ele é muito claro com relação a 2 pontos. Né? Primeiro, que o ano de 2027 o governo federal vai ficar sem dinheiro para pagar os gastos não obrigatórios, ele vai travar. E a dívida bruta do governo aumentou quase 10 pontos
percentuais, batendo 100% do PIB no ano de 2034. Então, a trajetória da dívida é uma trajetória ascendente. E as medidas que foram anunciadas pelo Haddad, que basicamente, até saiu uma matéria muito interessante no Valor Econômico nessa sexta-feira, 5 de julho, que tem que cortar os 26 bi, equivale a mais ou menos 1.300.000 benefícios. Então, esse tal pente fino do governo tem que eliminar 1.300.000 benefícios para atingir os 26 bi, em média. O que até hoje, o governo prometeu esse ano cortar em torno de 10 bilhões de pente fino, fez 10%. Então, ou seja, 60 mil benefícios que foram cortados esse ano. Tem que multiplicar por 20 o que já foi feito para poder atingir este objetivo, que suponha que consiga, é um band-aid, simples assim. O problema fiscal não está sendo atacado, não é uma medida estruturalmente feita para derrubar o déficit, é um band-aid. O mercado, por enquanto, está aceitando, mas uma discussão fiscal séria vai ter que acontecer em algum momento. Não esse ano, né, por causa das eleições municipais. E se não for o ano que vem, né, o ano de 26, vai ser o ano de todo mundo realmente pensar muito sério os rumos do país, porque, infelizmente, esse arcabouço com esse nível de despesa, ele não é mais sustentável. Ninguém aguenta pagar tanto imposto. Com certeza. E a gente está vendo aqui, por exemplo, mas aí chega a grande notícia, né? Ah, a Bolsa é o pior investimento do ano, o dólar disparou, né? E a gente tem que entender um pouquinho, e aí por que subiu então? Né? Então, acho que assim, a gente tem que entender um pouco qual que é a cabeça do investidor estrangeiro. O que o investidor estrangeiro tem medo? De você ter mais valorização do dólar. Então, vamos dizer que ele entrou no Brasil para investir e ele ganhou 20%, a Bolsa subiu 20%, né? Mas o dólar subiu também, e aí ele perdeu 15%. Então ele tomou um risco grande para ganhar pouco, ou até perder dinheiro. Então o que acontece? O investidor estrangeiro, ele gosta muito, nesses tempos de incerteza, ele gosta muito do que? Dessa combinação, né? A bolsa muito baixa, o dólar muito alto e o governo anunciando uma medida que fala assim, puxa, a gente vai mudar de direção, né? Exato. Então isso aí, para o investidor americano, ou europeu, ou o investidor estrangeiro em geral, isso é o mercado que eles gostam quando uma empresa, um país, tem muito risco. Exato. Então a gente olha aqui para, por exemplo, a Bolsa Brasileira, esse aqui é o múltiplo, né? O price earnings da Bolsa Brasileira. E a gente vê ela nesse ponto, eu acho que eu vou até tirar a parte aqui dos dividendos, que fica mais fácil da gente ver, né? Então a gente olha aqui e fala assim, puxa, qual que é o preço que a gente está hoje, né? Ele é tão baixo, né? Quanto? Ele é mais baixo do que a época da Dilma, ele é mais baixo. A gente está mais barato do que a época do Covid, a gente está quase tão barato quanto no pior momento da crise de 2008. Então, assim, a verdade é assim, tudo que o investidor ele gostaria de um pouco de confiança, porque ficaria muito fácil de você voltar com esse múltiplo, pelo menos para a média. Não precisa, a gente não está falando assim, vai ser tudo uma maravilha, né? Uma média já seria um avanço muito grande no múltiplo e na lucratividade dos investidores. E como o dólar teve um overshooting, 5,50, 5,70, foi quando o fluxo para a Bolsa começou a ficar positivo, né? Depois do overshooting do dólar. Porque o dólar bateu 5,50. Se ele rodar igual o CDI, quer dizer, valorizar igual o CDI, daqui a um ano vai estar 6,20. É possível? Tudo é possível. Mas o risco diminui muito, né, para o investidor estrangeiro. Uma coisa é com dólar 4,90, a Bolsa 130 mil pontos. A outra coisa é com dólar 5,50, com Bolsa a 120 mil pontos. Ou 5,70. Ou 5,70, que é um pouco mais. Então, a Bolsa quase foi ali, bateu 22 mil dólares, 23 mil dólares, alguma coisa assim, que é um nível extremamente baixo historicamente para a Bolsa. E chamou essa atenção. Ele vai ficar muito tempo posicionado em Brasil? Talvez não. E aí, Júnior, o que você acha? Então, assim, quais seriam os investimentos que você olharia para hoje no Brasil? Olha, acabou de... desculpa até fazendo um gancho, né? Foi até interessante porque o dólar começou a subir e a Bolsa, ela não caiu mais, né? Não, porque as exportadoras subiram. Só um ponto aqui que é importante comentar, dia 22 de julho vai sair um relatório bimestral de receitas e despesas. Então, todo investidor tem a obrigação, no dia 22 de julho, analisar o que vai ser feito em termos de contingenciamento e, eventualmente, alguma nova medida. Então, eu acho que o cenário como um todo pode melhorar ou piorar após o dia 22, se tiver uma decepção nas medidas que precisam ser anunciadas em 22 de julho, junto com esse relatório de receita e despesa. E no dia 11,
sai o CPI, CPI americano e um dia antes o IPCA aqui. Com relação à inflação, infelizmente, a visão aqui da inflação mais alta prevaleceu, porque isso é uma coisa muito ruim. É muito provável que a inflação rompa o teto da meta, ou com dado de julho, ou com dado de outubro, não sei, mas é possível que no início de agosto a gente já veja inflação acima de 4,5% ou com dado de outubro acima de 4,5%. Então é possível que o BC volte a subir juros, tá? Então nesse ambiente... Eu até tenho um gráfico bem legal aqui, que eu acho que seria muito bacana você explicar aqui, ó. Tá. Sobre a inflação, que eu acho que fica muito claro para o investidor. É o seguinte, esses são as inflações mês a mês. Mas fica muito mais... ano a ano, desculpa. E aqui fica mais fácil da gente ver. Exatamente. Né? Esse é o perfeito. Então, se puder dar uma explicada por que a inflação vai chegar no teto da meta agora já em julho, e o que pode acontecer daqui para frente? Então, olha, se forem olhar, aqui nós temos mês de junho do ano passado uma deflação. E no mês de julho do ano passado, uma inflação extremamente baixa. Se você somar isso aí, dá zero. Zero. E a inflação está em 3,9 atualmente. E o teto da meta? E o teto é 4,5. Então, eu vou tirar 2 meses que a soma deu zero, então os 3,9 vão se manter, que é justamente a soma de agosto em diante. Tá? E qual é a média da inflação de junho e de julho? Meio ponto. Então, se a gente subir a média, nós vamos chegar a 4,4. Agora, dá uma olhada nessa tabela aqui. Agosto, tudo bem. A inflação média e a do ano passado estão iguais. Setembro, ok. Mas olha outubro. Outubro tem uma inflação do ano passado muito, muito baixa, de só 0,24, contra uma média de 0,65. Então, a chance, em algum momento, entre julho e outubro, a gente romper o teto, é grande. E o PMI do Brasil está dizendo que tivemos em junho a maior alta dos preços em 13 meses. Então não dá para estar otimista. E tem mais uma coisa, normalmente esses meses aqui... São os mais baixos. Então a gente vai chegar no teto da meta... Perto do período sazonal de inflação mais baixa. Onde a gente devia estar muito mais perto da média do que do teto da média. Exato. Então a chance de acabar rompendo essa média é grande. E aí a gente tem que ver como é que o Banco Central vai reagir. Né? Porque tem que lembrar que o presidente atual está de saída. E ele não vai querer arriscar... Né? Imagina, se ele subiu a taxa de juros de 2 para 13,75. Inclusive nas eleições. Exato, durante as eleições, quer dizer, para ele, teoricamente, não seria grande problema subir no ano normal. Exatamente. Também tem as eleições da prefeitura, né? Mas não é, acho que ainda mais ele quer acabar, eu acho que o mandato dele, com esse ar de total isenção. Né? Então é bastante razoável imaginar uma alta da Selic. Ou essa inflação vai ter que cair, com dólar a 5,5, com bandeira amarela na energia elétrica, são coisas que não estavam na ata do Copom. E quando a gente vê a ata do Copom, todos os diretores querem colocar a inflação na meta e reancorar a expectativa. Então eu diria que tem aí uma chance de uns 40% de uma outra alta da Selic esse ano. Perfeito. Acho que tem mais chance de subir do que de não subir. E é engraçado, porque do outro lado, falando de investimentos, agora você investidor, né, que vai aplicar o seu dinheiro, fala, puxa, o que eu faço? Né? Isso daí continua bom, né? E eu acho que, assim, em especial, a NTNB era muito interessante, porque ela não só está numa taxa muito alta, como ela também vai te proteger dessa inflação. Então, assim, óbvio, ela vai oscilar, e dependendo do vencimento que o investidor escolher, Sim. ela oscila muito, tanto quanto a ação, né? Isso é importante saber. Mas se a pessoa segura o título até o vencimento, é um dinheiro garantido, numa taxa muito boa e protegido da inflação, que é exatamente isso que a gente está preocupado. Com os gastos do governo aumentando, muito dificilmente a gente vai conseguir deixar a inflação baixa. Independente do que o Banco Central faz. Nós já falamos em NTNBs aqui há mais tempo. Mas estava 6%, agora está 6,5%. Então a gente não pode fazer toda a aplicação de uma vez, eventualmente. Não pode ultrapassar um limite. Então eu já fiz o meu planejamento financeiro. Eu sei quais são as minhas metas para curto prazo, médio prazo, longo prazo que eu quero atingir. Eu já analisei os produtos que eu quero ter, a minha alocação. Tem uma boa diversificação. Sim, posso investir em NTNB? Posso. Então, assim, não é assim, vou investir porque a inflação vai cair, o governo vai acertar e vai cair o juro. Sim. Ia ser bom se fosse simples assim. Mas não é. Então você tem que ter um plano, você não pode investir sem plano. E a NTNB pode sim fazer a composição da carteira. Perfeito. E a bolsa do outro lado? Provavelmente com esse dólar alto. Ela tem uma boa chance de, pelo menos até o governo mudar o discurso,
de ela continuar subindo até o final do ano, né? Ou não digo até o final do ano, mas assim, em algum período ela deveria subir. A nossa grande dúvida, né? Assim, se eu fosse olhar para um longuíssimo prazo, em vez de olhar agora para os próximos 3 meses, um ano, ou o próprio governo Lula, né? No longuíssimo prazo, esses preços eles são muito atrativos, né? Fica muito difícil de perder dinheiro no longuíssimo prazo comprando esse preço. Porém, a gente pode falar isso em reais. Agora, em dólares, Sim. já é uma outra questão, né? Porque se começa a ter mais inflação, se o governo gasta mais, se ele começa a ter que emitir moeda, ou aumentar a base monetária para compensar esses gastos, o dólar provavelmente tem uma chance alta de voltar a crescer. Não no primeiro momento, nem no segundo, mas ao longo enquanto essa política de gastos se perdurar. Sim. Então, exportador pode ser bom. Empresas com força para passar o repasse de inflação para os seus preços. Empresas com poucas dívidas. Empresa com pouca dívida, empresa que não está fazendo muito investimento. Então não dá para você, vou comprar uma empresa que está endividada e vai investir para continuar crescendo. Provavelmente não vai dar certo. Uma empresa exportadora, que tem uma grande receita em dólar, eventualmente de alguma commodity, possam repassar custo, né, com facilidade, tem uma demanda em economia inelástica, né, independente do preço, você é obrigado a estar pagando. Então, assim, você tem que saber escolher, porque pode ser que o índice não caia muito, mas muitas ações provavelmente vão acabar sofrendo. Então, tomar muito cuidado aí até com a small cap, né, porque são empresas que geralmente é mais em mercado interno e costumam ser empresas mais endividadas. Então, isso no momento não parece ser uma boa ideia. Né? E você tem empresas também que tem uma grande parte do mercado que está lá fora. Pega o caso da VEG, por exemplo, Sim. que é uma empresa que todo mundo fala que está sempre cara, né? E ela vem crescendo ano a ano, poucos fundos tem na carteira. Mas você vê que é interessante, né? A VEG tem 50% da renda dela lá fora. Agora vai ter até um pouco mais, né? E assim, 60% dos produtos dela, ela montou nos últimos 5 anos, 6 anos. Quer dizer, então assim, o que importa tanto essa dinâmica para ela? A renda dela tem uma grande parte da renda em dólar, os custos ainda em reais. Então, assim, uma boa parte dos custos. E como a VEG tem muitas outras empresas assim, nessa situação, onde independente do que aconteça no Brasil, elas vão se beneficiar de um cenário que difere um pouco do que acontece aqui. E aí, de repente, é uma boa... São ações defensivas. Tem pouca dívida, Sim. Né? Tem um planejamento muito bom, então tem crescimento. Assim, hoje é muito fácil ver na Bolsa empresas que crescem 5, 10, 15% com um múltiplo abaixo de 10. Então, assim, é para o investidor saber que tem alternativas e que essas alternativas hoje em dia parecem muito boas. Só para completar, se for verdade que a inflação vai ficar um período acima do teto, que há um risco do Copom subir juros, que o desemprego do Brasil está na mínima, que o dólar está 5,30, 5,50, 5,60 e maior do que imaginava, o ambiente não é bom. Então as empresas vão começar daqui a pouco a colocar um pé no freio. E como o desemprego já está na mínima, quer dizer, não tem muito por que a gente imaginar que vai continuar contratando. Não tem, assim, uma folga na economia para continuar contratando. Pode ser até o contrário. A gente pode ter aí até um quadro um pouco pior. Então, cuidado com as ações que realmente dependem muito de mercado interno, muito do crescimento. Minha opinião é que o PIB do Brasil já fez o pico. Né? Porque se esse clima institucional ruim, essa questão da inflação mais alta e tudo mais, isso afasta o empresário do investimento. Então, muito provavelmente, o PIB já está ali no pico dele. Quando ele vai começar a cair desse pico, eu não sei se vai entrar numa recessão, por enquanto é muito cedo para falar qualquer coisa do gênero, né? Não tem essa previsão, mas eu não vejo a economia assim tendo a mesma expansão que a gente viu aí nos últimos 12 meses, tá? Isso aí é uma coisa que deve ser pensado aí no cenário. Então, a renda fixa, dependendo do CDI, uma NTNB, ação de exportadora, mas são alternativas interessantes. Né? E eu acho que também vale um alerta, porque assim, com essas novas regras, muita gente saiu, né? Por exemplo, LCI, LCA, os CDBs estão pagando menos, né? Saíram dos investimentos muito mais protegidos, né? Que tem uma isenção fiscal, e foram para o crédito. Né? Então, assim, você imaginar... E o crédito, é como se fosse um lago, né? Porque assim, não acontece nada, está todo mês rendendo, aparece lá a cota subindo, então você acha que é tudo muito calmo, mas é um lago que tem umas piranhas ali embaixo, sabe? Porque o que acontece? Ainda mais num cenário desses, não seria muito difícil de ver uma ou outra empresa com dificuldades. Sim. E aí, o crédito, o investimento em crédito, ele vai subindo, até que um dia ele faz um dente, né? Exato. Então, assim, fica um sinal de alerta também para os investidores que têm uma proporção da carteira muito grande em crédito. Exatamente. Tem que saber escolher muito bem. Eu acho que a gente é bom enfatizar isso.
né? O crédito no Brasil tem que ser muito bem escolhido daqui para frente. É isso. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tá bom, um abraço, obrigado, até breve.